houvesse som, havia glória. E quando Deus falou, nasceu o propósito. Há 5 anos, Ele acendeu em nós o reflexo da sua presença. Não fomos reunidos por acaso. Fomos chamados pela voz que criou tudo para viver aquilo que o mundo não pode conter. 5 anos atrás, algo eterno começou. Não em pedras, mas em corações. Eu falo de algo transitório, que o vento passa e leva. E o que construiu a casa na rocha? Veio a tempestade, veio os ventos, veio a provação, veio as lágrimas. A casa até balançou, mas não caiu. Hoje são 5 anos em que estamos aqui como Igreja Amor pelas Vidas, mas eu quero voltar no tempo, sobre como começamos. Quando iniciou-se a pandemia, nós estávamos passando uma fase muito difícil e tínhamos acabado de nos desligar de outro ministério e havia um povo. E as pessoas estavam muito carentes, sedentas de Deus, naquele período terrível de isolamento, de angústia, de dúvidas. E nós decidimos prestar cultos ao Senhor no meio da rua e também subordinado a um grande projeto que nasceu no coração de Deus, que é a Igreja Amor pelas Vidas. Embasado no texto de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, nasceu esse nome Igreja Amor pelas Vidas. E esse nome fala muito sobre nós como igreja e nós também como pastores que realmente amamos as pessoas. Iniciamos no meio da rua, cultos com banda, caixa de som, e as pessoas ficavam nas suas casas, na laje, cultuando ao Senhor, muitas pessoas chorando, muitas pessoas sentindo a presença de Deus, almas se rendendo, até que uma mulher que estava ali naquele local simpatizou-se pelos nossos cultos na rua e nos convidou a fazer o culto dentro de um estúdio de Pilates que estava desativado devido à pandemia. Ali naquele lugar tão pequeno, a glória do Senhor começou a ser manifestada, impactando muita gente. E nós começamos um projeto também de termos um lugar amplo e alugamos este lugar que estamos hoje, debaixo da bênção de Deus, e em 3 meses conseguimos reformar um salão que era bem precário, com muitos problemas de acústica, bem feinho mesmo, conseguimos deixar este salão reformado. Independente do ambiente, tanto na rua, quanto dentro do estúdio de Pilates e agora neste salão, o que eu sempre priorizei foi a presença de Deus, a glória de Deus. E isso aconteceu. A mesma glória que foi manifestada na rua estava sendo manifestada dentro do estúdio de Pilates e agora manifestada nesta igreja. A trajetória não foi fácil. Tivemos muitos altos e baixos, tivemos dificuldades como seres humanos. Eu passei por um período muito difícil de depressão e de obesidade por conta de sobrecarga de cuidar de pessoas, mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele cuidou de nós, continua cuidando, e aqui estamos depois de 5 anos. Uma trajetória difícil, porém com um início difícil, e este projeto, antes de começar na rua, ele teve início dentro de uma residência, na primeira reunião, dia 4 de maio de 2020. 60 pessoas reunidas, abraçando esse projeto, que, para a glória de Deus, continua firme e forte. A você que está assistindo este vídeo, eu quero desde já agradecer a você que está conosco, você que esteve conosco e porventura está em outro lugar, que Deus continue te abençoando. Todos que passaram e todos que estão presentes. Se existe esse ministério, primeiro é por causa de Deus e de você que aceitou abraçar esse projeto. A nossa igreja é uma igreja evangelística. E o que é isso? Uma igreja ganhadora de almas. E nós, como igreja, nós temos que entender que dentro deste ambiente, nós estamos sendo todos preparados para buscar vidas que estão lá fora sedentas da palavra de Deus e de uma boa notícia.
Dentro dessa história que nós passamos, houveram situações que mexeram com o nosso psicológico. Nós, há 3 anos atrás, houve, nesses 5 anos, muitos episódios difíceis. Claro que cada luta, cada provação, cada deserto que nós atravessamos, ele nos forja, ele nos molda e nos fazem ficar muito mais fortes. Mas algo que me marcou muito foi quando Deus resolveu levar a minha sogra. Nós lamentamos, choramos, porém eu, como o marido, o esposo, eu tive que me posicionar como uma pessoa muito forte, porém por dentro eu também estava dilacerado. A minha esposa, desesperada, fez um voto com Deus como um pedido de socorro em um ato de desespero. E ela falou para o Senhor o seguinte: Senhor, a minha mãe está com câncer. E eu sei que para uma mulher que está com câncer, existem 2 situações que mexem com o psicológico dela. Ou ela tem que amputar os seios, ou perder os cabelos. Eu quero fazer um voto contigo, Senhor. Se o Senhor curar a minha mãe, eu vou raspar minha cabeça. O Espírito Santo desceu e falou com ela e disse assim: você está fazendo isso por troca ou por gratidão? E ela em lágrimas disse: Senhor, é por gratidão. Então raspa a cabeça, porque eu vou levar a sua mãe. Se Deus disser não, eu aceito. E a minha esposa falou com Deus, fez esse voto sem falar comigo. E quando ela veio falar comigo em lágrimas, já me pedindo perdão por ter feito esse voto com Deus, aquilo mexeu comigo e eu disse para ela: eu estou com você nesse voto. Eu vou raspar a cabeça junto com você. Você não está sozinho. Enfim, nós raspamos a cabeça e ela ficou muito triste. E eu me posicionando como marido, como pastor e como apoio dela, e assim Deus o fez. Deus levou a minha sogra, a nossa intercessora, a nossa ajudadora, todos os dias, às 3 horas da manhã. A minha sogra orava por nós. E aquilo deixou uma lacuna nas nossas vidas, a ponto da minha esposa, depois de raspar a cabeça, não se sentir mais bonita, entrar num processo muito difícil, de não querer mais se cuidar e de não me procurar mais como marido. E eu, como esposo sábio, segurei a onda e sempre conversando com ela, até que um dia eu disse: amor, com cabelo, sem cabelo, quilos a mais ou quilos a menos, eu te amo, você é minha esposa e nós precisamos lutar para um dia encontrar sua mãe. E ela ficou 3 meses raspando a cabeça para o cabelo não crescer. E eu via que ela se esquivava de mim, que ela fugia de mim, que ela mal olhava no espelho. Aquilo foi um processo muito doloroso para nós. Mas dentro desse processo doloroso, o nosso amor se fortaleceu. Deus nos fortaleceu. Fortaleceu o nosso casamento. Fortaleceu o nosso relacionamento. Fortaleceu a nossa intimidade com Deus. E realmente nós somos gratos pelas lutas. Somos gratos pelas provas. Somos gratos por cada oração que cada ovelha da Igreja Amor pelas Vidas fez por nós. Por cada abraço, por cada gesto de carinho que foi manifestado e nós conseguimos superar este momento difícil. Em outras situações também passamos adversidades, mas o que mais mexeu conosco foi perder essa intercessora que era a minha sogra. Mas eu acredito que no meio desta situação, Deus tem levantado muitos intercessores.
Porque todo líder, toda liderança se cansa um dia e precisa de pessoas que segurem seus braços. E eu louvo a Deus por cada obreiro, por cada membro desta igreja, pelos pastores, evangelistas, todos que fazem parte desse ministério, que um dia no meu cansaço e no cansaço da minha esposa, seguraram nossos braços. E é assim que essa igreja vai continuar, um apoiando o outro, um auxiliando o outro, porque nós somos uma igreja operária, uma igreja que trabalha e principalmente uma igreja que ama. Parabéns, Igreja Amor pelas Vidas, que venham 10, 20, 100 anos, até a volta de Jesus, estaremos juntos. Deus abençoe. Como que nós chegamos ao tema deste congresso de 5 anos? Todos os anos eu oro para que Deus me direcione para termos uma temática sobre aquilo que Deus quer tratar conosco. E eu comecei a orar e falar com o Senhor, e Deus fez uma pergunta para mim. Filho, o que é prioridade para você nos cultos, na igreja, na sua vida? E eu disse, Senhor, em todas as minhas orações, eu sempre peço para que a Tua glória se manifeste. Então, para mim, a prioridade é a Tua glória. E Ele disse, coloque um tema sobre a minha glória. E quais os efeitos da minha glória? Então, Deus me deu a direção de colocar o tema sobre a glória de Deus quando Salomão inaugura o templo e a glória de Deus toma conta da casa, a ponto que os levitas e os sacerdotes não conseguem ficar de pé. Os efeitos da glória de Deus na nossa vida são efeitos maravilhosos. Dentro desses 5 anos de Igreja Amor pelas Vidas, por causa da manifestação da glória de Deus, nós já tivemos 4 curas de câncer. Pessoas que estavam com diagnóstico de câncer foram curadas. Nós tivemos 2 gestações impossíveis pela medicina, em que Deus curou essas mulheres e hoje elas têm os filhos nos braços. E já tem um testemunho novo para contar também de uma terceira mulher que já está gerando e já nos mandou os exames, que também era impossível ela gerar. Dentro disso, pessoas prosperaram, cresceram na graça, no conhecimento, financeiramente. Casamentos que entraram nesta igreja destruídos foram restaurados, mas tudo isso para a glória de Deus. E eu creio que neste congresso, a glória de Deus tomará esta casa, em que vidas serão impactadas. Este congresso ficará marcado nas nossas vidas. Creia nisso. Eu tenho certeza que esta mesma glória que nos alcançou por esses 5 anos continuará conosco, independente se estivermos aqui neste templo ou em qualquer outro lugar, porque a nossa prioridade sempre foi e sempre será a glória de Deus.